Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de escola dominical esta manhã. Peço aos irmãos que se coloquem de pé e abram as suas Bíblias em Salmo 117. Nós vamos ler os 2 versos deste salmo. Salmos 117, vamos fazer a leitura do verso 1 e verso 2, todos juntos, tá ok? Vamos ler em uníssono, todos nós. Salmo 117, verso 1 e verso 2. A palavra de Deus assim diz: Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Vamos orar. Grandioso Deus, em tua presença, Pai querido, Pai amado, queremos primeiramente agradecer ao Senhor pela boa noite a qual o Senhor tem dado a cada um de nós, de descanso. Agradecer ao Senhor por ter nos permitido chegar até aqui, agradecer ao Senhor pelas incontáveis bênçãos, ó Pai, despejadas sobre nossas vidas, mesmo nós não sendo de nenhuma delas merecedores. Pai, neste momento, nós queremos, ó Pai, engrandecer, louvar e exaltar ao Teu santo nome, neste culto que estamos iniciando. Que o Senhor possa, ó Pai, trabalhar em nossas vidas, em nossos corações, em nossas mentes, enquanto aqui estamos ouvindo e cantando as tuas palavras, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um dos irmãos que aqui estão, nos dando entendimento e sabedoria, crescendo em conhecimento da tua palavra. Pai, que nós possamos dar o nosso melhor para a tua honra e para a tua glória. É no nome de Cristo que pedimos e agradecemos. Amém. Então vamos lá, vamos iniciar o período de louvor. Nós vamos cantar alguns corinhos nesta manhã. E nós vamos começar com o corinho de número 13. Corinho de número 13. Nós vamos cantar o hino Sem Cristo. Vem a letra desse hino: sem Cristo nada eu faço, sem Cristo eu falharei. Irmãos, nós somos totalmente dependentes de Cristo, amém? Que nossas vidas possamos ser realmente baseadas no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque dele vem tudo que a gente tem, tudo que a gente pode fazer e tudo que a gente pode alcançar. Depende única e exclusivamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Cristo nada eu faço, sem Cristo eu falharei, sem Cristo a vida é vazia, mas com Ele eu sou feliz. Cristo, ó Cristo, Ele é o Salvador, não nega o seu amor, ó Cristo, ó Cristo, com Ele eu viverei. Sem Cristo eu sou escravo. Sem Cristo não tenho paz. Sem Cristo
eu sou perdido, mas com ele a vida ganhei. Cristo, ó Cristo, Ele é o Salvador, não nega o seu amor, ó Cristo, ó Cristo, com Ele eu viverei. Amém. Vamos cantar agora número 51, Além do Céu Azul, do livro de Corinho. Além do céu azul, foi Jesus preparar o lar para dar a quem no seu nome confiar a vida do porvir, por ele conseguir. Com fé no meu Senhor Jesus, bem sei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar, e nele salvo sou, seguindo a ele vou, até seu rosto ver além. Próximo, 255 do livro de Corinho, Não Vou Ficar Sozinho. Não vou ficar sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo o perigo, com Cristo no meu coração. Oh, eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador, feliz agora então eu viverei. Jesus há muito tempo morreu em uma cruz, morreu só para me salvar. Seu sangue derramou, lavando os meus pecados, e dessa forma agora salvo sou. Oh, eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador, feliz agora então eu viverei, feliz agora então eu viverei, feliz agora então eu viverei. Podem se sentar, pastor. Bem, irmãos, nós vamos, nesse momento, né, a pregação da palavra de Deus. O irmão Jânio vai chegar, ele vai estar trazendo o recado do Senhor aos nossos corações. Bom dia a todos. Amados, hoje é uma data muito especial, né? Eu tenho certeza que
Logo mais o pastor falará sobre esse assunto. E nesta manhã eu quero tratar de um outro assunto com os irmãos. Eu quero tratar com os irmãos. Está lá em Mateus, capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura do verso 35 ao 38. É um texto bem conhecido. Mateus capítulo 9, perdão, do verso 35 ao 38. E diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 9, verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas pouco os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua ceifa. Oremos. Senhor Deus e Pai, nesse momento eu quero pedir ao Senhor perdão pelos meus pecados e pedir ao Senhor que o Senhor possa me usar. Pai, que o Senhor faça de mim um instrumento nas tuas mãos. Que eu possa falar aquilo que vem do Senhor. Coloque as palavras certas na minha boca. Ó Pai, que a tua palavra possa vir de encontro aos nossos corações. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amados, podeis assentar. Nesta ocasião, eu quero falar sobre o tema Os Desafios da Obra de Deus. Esse é um texto riquíssimo, é um dos textos de Mateus que eu gosto muito, que fala justamente sobre isso, sobre os desafios da obra do Senhor. A obra do Senhor, ela enfrenta muitos e grandes desafios desde a época do Senhor Jesus Cristo. E ele aqui nesse texto, ele nos ensina várias lições que nós precisamos ter em nossas mentes e em nossos corações. E também, nós vamos ver mais adiante, que nós também precisamos fazer alguma coisa, né? E uma das coisas que eu quero tratar com os irmãos sobre esses desafios da obra de Deus, pelo menos 3 lições que Jesus nos ensina aqui, as 3 lições bem fácil para os irmãos memorizar. Eu tentei colocar todas com a mesma letra, né, para ficar mais fácil da gente memorizar. E uma das primeiras lições que o Senhor Jesus Cristo nos ensina aqui é compromisso com a obra. Quando nós lemos no verso 35, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho, nós vemos, amado, aqui o compromisso do Senhor Jesus Cristo em pregar o evangelho. O compromisso do Senhor Jesus Cristo em anunciar as boas novas da salvação. E nós precisamos ter também um compromisso de anunciar o evangelho que um dia também nos foi anunciado. Nós vemos aqui quando eu estava medindo, calculando algumas distâncias, falando que onde Jesus percorria, ele andava muito. Os meios de transporte não eram como o de hoje. Hoje é muito fácil, você toma um ônibus aqui na rodoviária em Pitangueira, você desce lá em Ribeirão. Você toma um ônibus em Ribeirão,
descem na rodoviária do Tietê, em São Paulo, muito simples. Rapidamente você consegue se locomover de um lugar para o outro, mas aqui não. Aqui, de um lugar para o outro, às vezes era um dia caminhando a pé. Outro, às vezes, uma embarcação que não era como hoje, né? Rapidinho você entra num barco hoje, em questão do motor muito potente, em questão de segundos você atravessa um rio. Aqui não. Era algo trabalhoso, era algo demorado, era algo que exigia um sacrifício muito grande. Era algo que exigia do Senhor um sacrifício físico muito grande. Mas mesmo assim, ele tinha um compromisso de anunciar o Evangelho. É o que às vezes falta na gente. A gente, por pouca coisa, a gente deixa de falar de Cristo para alguém. Mas eu estou cansado hoje. E é uma realidade. Nós vivemos em dias cansativos. Todos nós temos as nossas ocupações, os nossos afazeres. E nós somos responsáveis para com os nossos afazeres. Temos que fazer. Mas nós precisamos separar um tempo para anunciar Jesus Cristo. Ter um compromisso, amado, com Deus. Nós precisamos de assumir um compromisso com Deus de anunciar o Evangelho. Não importa para quem, não importa onde. Ah, mas eu vou estar cansado. Beleza, eu vou assim mesmo. O Senhor renova as nossas forças. Amém? Ah, eu vou estar... Não tenho tempo. A gente dá um jeito na nossa agenda, porque o tempo são nós que fazemos. Nós temos 84.600 segundos por dia depositados na nossa conta. E nós precisamos ter sabedoria para usar. Então tem tempo suficiente. Quando nós queremos fazer algo, nós conseguimos. Não tem desculpa. O que falta para nós realmente termos um compromisso de anunciar o Evangelho. Há um grupo que eu não quero aqui citar o nome, mas me chama muita atenção. Eles têm um compromisso muito grande de anunciar. Eles vão de casa em casa. Vão na praça. Encontra na Santa Casa. Onde você vai, você encontra. É a mensagem errada com a atitude certa. Tem uma mensagem errada, mas a atitude é correta. Mas nós temos a mensagem correta, mas muitas das vezes nós não temos atitude. Por falta de compromisso de anunciar o Evangelho. Amado, não há nada que modifica mais a vida do homem do que o Evangelho. Você pode pegar alguém com uma vida totalmente destruída, o Senhor Jesus Cristo pode salvar e restaurar uma vida. Ele pode transformar qualquer vida. Ele pode salvar o mais terrível pecador aos nossos olhos. Mas muitas das vezes, né, a gente falha com o nosso compromisso com o Senhor de anunciar o seu Evangelho. Às vezes, amado, a gente terceiriza as nossas responsabilidades. Mas tem fulano que vai. Eu tenho vergonha. Deixa para fulano fazer. Outra pessoa tem mais tempo que eu. Eu tenho uma limitação física aqui. Eu tenho isso. Eu tenho aquilo outro. E por conta de várias situações, ele vai jogando a responsabilidade para o outro. Não, amado. Esse é um compromisso individual. Cada um de nós aqui precisamos assumir o nosso compromisso de pregar o Evangelho. Nós temos aqui vários bancos vazios e temos muitas pessoas aí fora. Muitas pessoas ouvindo de tudo, mas nunca ouviu o Evangelho da nossa boca. Nós falamos de qualquer assunto, menos de Jesus Cristo. Nós sabemos falar sobre qualquer coisa, mas Jesus Cristo muitas das vezes não faz parte da nossa conversa com outras pessoas. E nós precisamos assumir esse compromisso de ir e anunciar o Evangelho. Não importa onde.
Não importa onde. Se é na praça, beleza. Se é no trabalho, beleza. Se é no mercado, beleza. Amado, nós precisamos, muitas das vezes, mudar a nossa mentalidade. Sinceramente, eu olho para uma pessoa, eu já vejo nela a oportunidade de eu falar de Cristo. E nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Vem alguém que precisa de Jesus Cristo. Certo dia, eu fui no amarelinha aqui do centro, e uma caixa muito simpática, me atendeu tudo bem. Eu entreguei um folheto para ela, eu vi que ela olhou assim, e eu já comecei a falar de Cristo para ela, e eu já vi que ela começou a encher o olho d'água, e eu disse para ela assim, eu te admiro muito, porque por trás desse belo sorriso tem um coração ferido, né? Ela falou, verdade. Eu falei, mas Jesus Cristo pode te ajudar. E eu falei para ela, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O versículo termina dessa maneira, né? E nós começamos a conversar ali, e eu vi naquela moça alguém que necessitava de ouvir de Cristo. Amado, nós precisamos de olhar para as pessoas e ver ali a oportunidade que nós temos de anunciar a Jesus Cristo. Mas por que muitas das vezes nós não assumimos um compromisso de anunciar o Evangelho? Muitas das vezes, amado, nós não assumimos um compromisso de anunciar o Evangelho por conta das nossas próprias vontades. Né? Nós colocamos tantas coisas antes e deixamos isso para fora até da nossa lista. Nós temos tantos afazeres que isso nem faz parte da nossa agenda. Nós temos tantas preocupações, para que se preocupar com o pecador? E uma das questões também, o egoísmo. Nossa vida é tão boa, eu sou um salvo, minha esposa também, tá bom. Às vezes a gente pensa muito pequeno. Nós pensamos muito pequeno. E muitas vezes no nosso próprio umbigo. E nós estamos vendo vidas sendo destruídas, famílias sendo destruídas, e nós, lá de braço cruzado. Oh, que pena. Oh, que dó. É aquela, que pena, que dó. Dó é um sentimento mesquinho. Dó é um sentimento mesquinho. Eu tentei pesquisar sobre alguns significados da palavra dó, você não encontra. Você encontra compaixão. Dó é um sentimento mesquinho. Dó é você sentir pena de alguém sem você fazer nada. Eu só senti pena, mas eu não vou ter atitude nenhuma. Isso é dó. E nós precisamos, amado, realmente assumir um compromisso e não medir esforços para anunciar o Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes nós cantamos que a nossa vida é do Senhor. Minha vida entrega a ti. Usa-me. Não é assim? Mas muitas das vezes a gente dá para o Senhor com reservas. Olha, o Senhor pode me usar, mas até aqui. Eu peço para Deus me usar, para mim ser uma bênção na mão dele, mas até em determinada situação. Amado, nós precisamos nos doar sem reservas, sem limites, deixar Deus usar a nossa vida como Ele quiser. Afinal de contas, tudo é dele, amém? Tudo que Ele nos dá é dele. Nós não temos nada, nós não vamos levar nada daqui. Falo sempre, eu não sou daqui, eu não tenho nada aqui. Eu não vou levar nada também. Eu só estou usando aqui. Amado, nós precisamos nos doar totalmente para o Senhor. E deixar Ele usar as nossas vidas. E não medir esforços. Se precisar de tempo, eu separo um tempo. Se precisar acordar mais cedo, eu acordo mais cedo.
Se precisar eu ir no dia da minha folga, eu vou. Mas se precisar, às vezes, dormir mais tarde, eu durmo mais tarde. Não tem problema. Nós precisamos nos esforçar, amados. Fisicamente. Fisicamente. Já passou da hora, na verdade, de nós tomarmos uma posição. Passou da hora. Nós fazemos parte de um reino. E nós precisamos, amado, pregar, assumir um compromisso com Deus de anunciar a Cristo. Mas muitas das vezes, nós não queremos nos esforçar para isso. Nós não queremos nos sacrificar fisicamente. Nós não queremos nos sacrificar financeiramente. E é algo interessante, né? Se alguém passa por dificuldade, uma das primeiras coisas que ela corta é o quê? Missões. Eu passei apertado, onde eu vou lá? Missões. Esse mês, infelizmente, missões não vai dar. Estou passando apertado ainda. Vou lá e o dízimo. Amado, não é assim que funciona. Nós precisamos dizimar, que é uma ordenança divina, é bíblico. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. E nós precisamos contribuir para a obra missionária. Isso é um fato. Isso é um fato. Quando nós queremos ofertar, eu falo isso sempre em casa. Deus, quando nós temos o nosso coração o desejo de ofertar, Deus nos dá meios de ofertar, de fazer isso. Todo mês. Eu tenho certeza que não falta. Ele nos dá meio. Nem que você dá uma reduzida. Ó, esse mês, infelizmente, não vai dar para a gente comer uma pizza, não. É uma coisa simples. Mas muitas das vezes nós não queremos nos sacrificar. Uma segunda lição que Jesus nos ensina, além de compromisso que ele tinha de anunciar o evangelho, é compaixão. Além de compromisso, nós precisamos ter compaixão. Há almas que estão morrendo e indo para o inferno. Quantas pessoas estão indo para o inferno? Amado, e o inferno, nós olhamos para as Escrituras e todos nós aqui sabemos que é um lugar horrível. É um lugar de separação, de dor, de sofrimento, da ausência da graça de Deus. E muitas pessoas indo para lá. E a gente não se compadecendo. Muitas pessoas estão morrendo e nós lá, na nossa. Nós precisamos nos compadecer, amado. Deixar Deus quebrar o nosso coração. Deixar Deus quebrar o nosso coração, muitas das vezes, duro. Porque muitas das vezes nós falamos, estamos lá com o coração duro ainda. Nós precisamos nos compadecer com urgência. Se bem que hoje nós estamos vivendo num tempo que fala de compaixão, nós vivemos num tempo hoje que as pessoas têm compaixão de coisas que às vezes eu fico pensando como que pode. Na cidade da avó da Michelle, esses dias eu estava vendo, só tem no jornal, agrediram um cachorro. Prenderam os agressores do cachorro, fizeram um mutirão na cidade para levantar um dinheiro para esse cachorro. Fizeram uma manifestação em defesa dos animais. Criaram uma lei na Câmara dos Vereadores para proteger os animais. E tanta coisa. E aquele monte de gente lá com cartaz. Pô, só aquela fila de carro enorme. E eu fiquei pensando, não que eu estou dizendo que nós devemos maltratar, não é esse o caso. Mas se compadece de um cachorro e muitas das vezes não se compadece de uma pessoa que está morrendo e indo para o inferno. De uma pessoa que está necessitando de ajuda, não se compadece. Olha que ponto que nós chegamos. Lá em Birigui eu trabalhei com um rapaz que ele tinha uma vizinha que ela colocava o filho na creche, os dois filhos na creche, o pai do asilo e saía para passear com o cachorro.
Falei assim, gente, que ponto que nós chegamos? O pai está no asilo, os filhos na creche e ela passeando com o cachorro. Que não entrar na minha cabeça. Falei, que ponto que nós chegamos? Mas muitas das vezes, amado, nós nos compadecemos com tantas coisas. Não é assim? Nós nos compadecemos com tantas coisas, mas com a obra de Deus, muitas das vezes nós estamos com o coração duro, com o coração fechado. E olha o que o versículo nos ensina. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andava desgarrados e errantes, como ovelha que não tem pastor. Jesus aqui, ele tem compaixão porque eles andavam como ovelha, e ovelha é um animal interessante, porque é diferente de outros animais, por exemplo, do macaco, de um lobo, que anda em matilha, em outros animais que vivem em grupos, aves, por exemplo, eles têm um líder. E onde o líder vai, os outros seguem. A ovelha não. Ela vai onde a maioria está indo. Muitas das vezes, onde a maioria vai, elas vão atrás. E muitas das vezes andam por caminhos errados e outras estão seguindo. E Jesus, vendo isso, ele se compadeceu. Porque eles andavam errantes. E hoje nós temos muitas pessoas que andando da mesma forma, amado. Muitas pessoas andando por caminhos errados. E nós lá, com o coração duro, nós precisamos deixar o Senhor quebrar o nosso coração. Amém? Se compadecer de verdade, amado. Compaixão é diferente de dó. Bem diferente. Compaixão é você agir também. É você ter uma atitude. É você se compadecer e agir. Mas muitas das vezes nós temos só uma dó. Uma dó momentânea. A obra do Senhor está precisando. Nossa, que dó. Nós precisamos nos compadecer. Mas, também, em terceiro, nós vemos uma outra lição. Além de compromisso e compaixão, nós vemos uma terceira lição que era o clamor. Clamor. Olha lá no verso 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua ceifa. A obra do Senhor, além de compromisso e compaixão, ela se faz com clamor, com oração, amados. Hoje nós vivemos num tempo de carência de oração. Eu não quero aqui envergonhar ninguém, mas se eu perguntar aqui, quem orou hoje? Quem separou 5 minutos para orar hoje? O pastor Kiki um dia disse no instituto que um dos grandes problemas dos dias de hoje seria, ele falava assim, um dos grandes problemas é que as pessoas hoje estão com os olhos secos. E eu perguntei depois para ele, pastor, o que o senhor quis dizer com aquela expressão, olhos secos? Ele disse, é que hoje as pessoas não oram mais. Eu disse, é verdade. Amado, nós precisamos orar mais. Orar, inclusive pela obra de Deus. Separar um tempo para orar, para que Deus salve os nossos familiares perdidos, para que Deus quebrante corações, para que Deus levante pessoas e vá falar de Cristo. Nós precisamos orar. É interessante que hoje nós vemos pessoas que separa tempo para tudo. Mas ali chega na hora de orar, ora antes de dormir. É aquela oração que você começa a orar, você acorda no outro dia. Você nem lembra mais o que você está orando. E nós precisamos de orar. Orar mesmo ao Senhor. Pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, para que quebre corações, para que transforme vidas, para que salve pessoas. Nós precisamos de orar. Nós precisamos ser guerreiros de oração. Senhor, salve almas. Senhor, muda vidas. Orar, amados. E não é aquela oração de 2 minutinhos, não. É
aquela oração de intimidade com Deus, sabe? Quando você tem intimidade com uma pessoa, você chega para ela e você pode se abrir com ela sobre qualquer assunto. E você passa um tempo com ela, você conversa 1 hora e parece que ficou 5 minutos. É essa intimidade com Deus. Orar, Senhor, me usa. Senhor, quebra os corações. Me leva nas pessoas certas. Senhor, me mostra. Amados, nós precisamos de orar. E a obra do Senhor hoje está carecendo de orações. Missionários estão carecendo de orações. Mas aqui é um clamor também diferente. É um rogo diferente. É uma oração, mas oração é uma palavra composta. É o orar e ação. Orar e agir. Nós precisamos nos colocar à disposição. É orar ao Senhor e nos colocar à disposição para ser usados por Ele. É triste ver pessoas que às vezes nem oram ao Senhor, que só ora para pedir. Às vezes aqueles pedidos em diário. Senhor, eu estou passando por uma dificuldade aqui, me ajuda. Não é só isso não, amado. É muito além disso. Uma oração incessante mesmo. Orar a Deus por salvação dos nossos familiares, salvação de amigos, pessoas próximas. O Senhor ainda hoje salva, amados. Ele continua salvando. Ele continua trabalhando em vidas. Mas muitas das vezes nós não queremos orar mais. A gente muitas das vezes prefere, às vezes, conversar com alguém, desabafar com alguém do que conversar com Deus. Não é assim? Muitas das vezes nós preferimos até, às vezes, colocar no Facebook algum desabafo nosso do que conversar com Deus. Amado, nós precisamos orar mais e orar pela obra do Senhor. E eu quero concluir ainda no verso 38, o Senhor Jesus faz esse pedido de um rogo para que o Senhor envie ceifeiros para a sua ceifa. E algo interessante que aqui na nossa cidade aqui, a cidade aqui ela é cercada por usinas. E quando surge uma vaga na usina, e essa vaga ela é divulgada, na grande maioria das vezes, até com muita rapidez, essa vaga é preenchida. Muitas das vezes sobra pessoas e faltam vagas, não é isso? Pessoas precisando trabalhar e faltam vagas de emprego. E na obra do Senhor é justamente ao inverso. Sobram vagas e faltam pessoas. E as pessoas somos nós, amado. A pessoa que falta é eu e você. Eu e você nos colocar à disposição do Senhor. Nós precisamos orar e nós precisamos nos colocar à disposição. Eu e você. Quando nós lemos esse versículo, se coloca à disposição. Se coloca à disposição do Senhor. Não sobra vaga. E eu estou disponível. Eu estou disponível. E eu queria te desafiar nessa manhã. Talvez você já leu esse texto tantas vezes, mas apenas rogou ao Senhor para que envie outros, para que Ele use outros, para que Ele levante outras pessoas. E eu quero te desafiar nessa manhã, mas para que você ore ao Senhor e rogue ao Senhor para que Ele mande você, para que Ele use você, para que Ele te abençoe nessa caminhada de anunciar também o Evangelho. O Senhor quer nos usar, amados. É eu e você. Essa vaga tem que ser preenchida por mim e por você. Mas para isso, nós precisamos ter um compromisso, ter compaixão e ter clamor. Amém? Vamos na palavra de oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai.
te peço que o Senhor nos ajude. Pai, te peço que o Senhor possa estar sendo com as nossas vidas. Que nós possamos, ó Pai, ser instrumentos na mão do Senhor. Pai, nos use para ganhar almas. Ó, meu Deus, que nós possamos nos colocar à disposição do Senhor para ser usados pelo Senhor. Pai, que nós possamos nos doar para o Senhor totalmente, sem nenhum tipo de reserva. E nos ajude. Ser com os nossos corações. Nos ajude, ó Pai, a afirmar um compromisso com o Senhor. A ter compaixão em nossos corações. E a clamar ao Senhor para que salve vidas e nos use. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Pastor Misael. Amém, irmãos? Sem dúvida, né? Sem dúvida alguma, a obra mais importante que nós devemos fazer é anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Amém? Que nós venhamos ter, né, essa compaixão, esse desejo, compromisso em realizá-lo. Ok? O irmão Lucas vai chegar, nós vamos louvar o nosso Deus um pouco mais, depois nós vamos separar para as classes da escola dominical. Se coloquem de pé novamente. Nós vamos continuar cantando corinhos. E dessa vez o de número 268. Hoje sou feliz. Perdido foi que ele me encontrou neste mundo vil. Tomou-me no seu sangue e me lavou. Hoje sou feliz. Hoje sou feliz. Foi-se o meu temor. Vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, ai, a luz no céu. Pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Se muitas tentações me sobrevêm, para Ele vou. Recebo forças que a mim convém, se com Ele estou. Hoje sou feliz, foi-se o meu temor. Vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, ai, a luz do céu. Pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Se negra noite assustar-me vem, ouço a sua voz. As trevas tornam-se a luz do sol, se com meu Salvador. Hoje sou feliz, foi-se o meu temor. Vou permanecer junto ao Salvador. Foi
foi-se a escuridão, ai a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Vamos cantar agora o número 303, o corinho, Eu Só Confio no Senhor. Esse cântico também nós vamos poder contribuir com nossas ofertas e dízimos. Para isso eu peço então a ajuda do irmão Cícero e também do Eduardo. Por favor, cheguem à frente. Enquanto nós cantamos 303 do corinho, Eu Só Confio no Senhor, eles vão estar então passando. Oremos. Amém. Eu só confio no Senhor para me guiar. Eu só confio no Senhor, vivo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor e não vai falhar. Posso confiar que o lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu mudar, eu só confio no Senhor e não vai falhar. Nosso Deus não falha, amém? Podem se sentar. Nós vamos ter um especial nessa manhã. Depois do especial, nós vamos ter encerrado os louvores, pelo menos da minha parte. Convidar a Júlia e a Ana Lívia. Nós vamos cantar um especial nessa manhã. Acha que eu sou perfeita, mãe? Quer dizer carinho, mãe? Quer dizer beijinho, mãe? Me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei? Que seria os meus
venci. Mãe, eu não te mereço, mãe, eu te agradeço, mãe, você não tem preço, mãe, você é tudo de bom, mãe, você é tão bonita, mãe, amor da minha vida, mãe, minha melhor amiga, quem te conhece te quer, mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Mãe, quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho, pra sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe, eu te agradeço, mãe, você não tem preço, mãe, você é tudo de bom, mãe, você é tão bonita, mãe, amor da minha vida, mãe, minha melhor amiga, quem te conhece te quer, mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mãe. Pegando a Bíblia errada aqui, né? Aí vai ter problema, né? De Lucas aqui. Muito bem, irmãos. Nós vamos dar seguimento ao estudo que nós estamos tendo, né? Sobre escatologia. Nós vamos agora dividir para as salas da escola dominical. E hoje à noite, né? Nós teremos uma mensagem especial aí sobre as mães, ok? Então, hoje à noite, né? Não falte. Nós vamos estar tendo uma mensagem especial para você, mãe. E realmente, né? Feliz Dia das Mães. Amém? Eu falei, eu acho que para quase todas as mães aí no início do culto, né? Foram chegando e tal. Falei aí, já desejei meu Feliz Dia das Mães para a grande maioria, né? Mas espero que as irmãs continuem, né? Sendo essa bênção que vocês são para seus filhos, para sua família. E que Deus possa continuar abençoando grandemente a vida de vocês. Amém? Logo mais nós vamos ter aí uma lembrancinha também, né? Que a igreja preparou também para vocês, ok? Muito bem, irmãos. Nós vamos então dar seguimento. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, como de costume. Eu pedi aos irmãos, assim que forem encontrando, se coloquem de pé. Nós vamos ler do versículo 16 ao 18, né? E se nós estamos aí usando esse texto como base para os nossos estudos, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 18. Esperar aí todos acharem, se colocarem de pé e nós faremos aí a leitura. Ok? E nós vamos ler em conjunto, ok, irmãos? Apenas os 3 versos aí, 16, 17 e 18. Leamos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus.
E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade a qual o Senhor nos deu, chegarmos aqui, ó Pai, na tua casa nesta manhã, reunidos aqui, ó Pai, o teu povo, poder prestar ao Senhor este culto, qual lhe é devido. Poder louvar, exaltar o teu santo e maravilhoso nome. Ó Pai, também queremos agradecer ao Senhor pela mensagem que já foi pregada aos nossos corações, nos desafiando a mantermos, ó Pai, e intensificarmos até mesmo a distribuição, ó Pai, do teu evangelho, a divulgação, ó Pai, das boas novas de Cristo Jesus. E nós somos, ó Pai, imensamente gratos ao Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, como aqui o Senhor nos desafiou nesta manhã, que nós possamos, ó Pai, fazer e dar o nosso melhor em prol de cumprir com a missão a qual o Senhor nos deu. Também, ó Pai, queremos, neste momento, pedir ao Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações também pelo estudo da Tua santa palavra, usa, ó Pai, esse miserável servo que sou, nas Tuas mãos, para a glória, ó Pai, do Teu santo e maravilhoso nome. E também, ó Pai, queremos, desde já, agradecer ao Senhor pelas mães que aqui estão, ó Pai, presente, que o Senhor, ó Pai, continue abençoando a cada uma delas, aquelas que não puderam chegar também, o Senhor sabe o motivo, mas, ó Pai, continua abençoando essas suas servas, que elas possam, ó Pai, ser boas mães, que elas possam realmente se preocupar, ó Pai, cada vez mais em ensinar aos seus filhos os caminhos do Senhor, o caminho do Senhor, através, ó Pai, das palavras, mas também, ó Pai, através das suas atitudes. Que elas possam ser, ó Pai, um grande exemplo também para os seus filhos, de forma que os seus filhos possam ver, assim como Timóteo viu na sua mãe e na sua avó, possam ver também nessas amadas irmãs, ó Pai, realmente elas como servas do Senhor, fiéis, idôneas, ó Pai, na tua obra, em serviço, ó Pai, do Senhor. Também, ó Pai, queremos pedir ao Senhor, o Senhor esteja abençoando a elas, o Senhor sabe das necessidades, o Senhor sabe, ó Pai, das limitações de cada uma, mas o Senhor, ó Pai, nós cremos, tem capacitado, o Senhor tem abençoado elas até aqui, e o que nós rogamos ao Senhor, continue abençoando a vida delas. E em nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Podem sentar, irmãos? Tudo bem, né? Hoje à noite, Deus assim nos permitir, nós vamos estar falando sobre Joquebede, né? Um exemplo de mãe a ser seguida, né? Então, à noite nós teremos uma mensagem especial sobre o tema aí das mães, ok? Nós começamos a ver na semana passada, nós então paramos, né, por conta do nosso tempo, mas nós começamos a ver sobre o propósito da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E na semana passada nós vimos o propósito no que se refere à igreja, né? E nós vimos então que no que se refere à igreja, a segunda vinda de Cristo, ali o arrebatamento, né, da igreja, começa ali então a se dar, né, esse momento da segunda vinda de Cristo, que nós já até mencionamos, os irmãos sabem muito bem, que são dividida em duas fases. E nós começamos então com a igreja, nesta segunda vinda de Cristo, ela sendo ressurretos, mortos em Cristo, sendo ressurretos, eles então tomando seu corpo, né, ali, transformado, glorificado, assim como nós também, né, o texto deixa bem claro para nós aí, o texto que nós lemos ainda há pouco, falando, né, sobre nós que estivermos vivos, se nós ali estivermos vivos, né, porque Paulo achou que ia estar, né, mas não está, né, talvez nós também não estejamos nesse momento vivos. Mas aqueles que estiverem vivos, os salvos em Cristo Jesus, eles terão também o seu corpo transformado, né? Não haverá ressurreição, porquanto não morreram, mas terão o seu corpo transformado. E juntos, então, nós compareceremos diante do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nas nuvens, e assim, então, seremos elevados ao céu aí com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a primeira questão aqui, no que se refere à igreja, a segunda vinda de Cristo traz esta ressurreição dos mortos em Cristo. Segunda questão que nós vimos, né, na semana passada, também essa questão da transformação. Todos, então, receberão o seu corpo glorificado, fora, então, a presença, né, do pecado de nós. Agora, então, nós teremos um corpo aí incorruptível, incontaminado, né, imortal. Então, é isso que a palavra de Deus nos ensina. E nós teremos aí, logo em seguida, né, dessa transformação, esta elevação até as alturas, a questão aí do arrebatamento da igreja. Então, os salvos em Cristo Jesus, esses que serão tirados deste mundo aqui. Amém, irmãos? Somos nós, amém ou não?
E nós vamos deixar para trás, né? Todo o sofrimento, todas as memórias ruins que nós tivemos nesta vida aqui, nós vamos deixar para trás e nós vamos então ao céu. E então, no céu, esta questão, né, da segunda vinda de Cristo, haverá ali 2 acontecimentos no céu, neste período, inclusive, que nós aqui entendemos como sendo o período da grande tribulação, período de 7 anos, né? A tribulação, nós dividimos também em 2 partes, né? A tribulação e a grande tribulação, são 3 anos e meio aí de paz que o anticristo vai trazer, e depois os outros 3 anos e meio que vai ser realmente anos aqui tortuosos mesmo, né? Anos de sofrimento mesmo à nação, inclusive porque Deus está ali justamente mostrando agora, né, com a mão pesada, inclusive, sobre a sua realidade, e ele vai estar tratando justamente aí com os judeus, né, para que eles então reconheçam o Senhor como seu único, suficiente, né, Salvador. E o juízo também de Deus que recairão aí sobre as nações. Ok? Então, neste inteirinho aí, neste período da tribulação, a igreja, então, que foi arrebatada, nós vimos que ela estará passando pelo tribunal de Cristo, aonde ali nós receberemos, né, os nossos galardões por aquilo que nós fizemos, ou se nós não fizemos, né, o texto lá de 1 Coríntios capítulo 3, né, versículo 12 a 15, que nós lemos na semana passada, mostra sobre isso. As nossas obras serão provadas pelo fogo, e ali o que permanecer, isso vai receber galardão, né? E aquilo que não permanecer, obviamente, queimado ali pelo fogo, nós não receberemos nada. Por isso, inclusive, nós mencionamos, né, na semana passada, a importância que tem para nós, como salvos, realmente nos importarmos com aquilo que é eterno. Amém, irmãos? Preocupar com aquilo que é eterno. Deixar de lado um pouco aquilo que são as coisas materiais, porque tudo que é material é passageiro, né? É por um tempo, né? O irmão Jânio, inclusive, na mensagem hoje de manhã, disse, né? Nós estamos aqui nesse mundo usando esse mundo aqui por um tempo, mas nós não somos daqui mesmo, né? Inclusive, a palavra de Deus deixa isso bem claro para nós. Nós somos aí, tem um hino também bem conhecido, acho que os irmãos conhecem, do quarteto, né? Arautos do Rei, que diz, nós somos peregrinos em jornada. Conhece esse hino? Quantos conhecem? Ninguém conhece? Não é possível. Nós somos peregrinos em jornada. Não? Conhece esse? Gente, olha, 50 e tantos anos aí já de Arautos, né? Mas realmente nós somos peregrinos nessa terra aqui, né? Nós estamos caminhando para Nova Canaã, a Canaã celeste, amém ou não? Então aqui nós estamos de passagem mesmo, assim como o povo lá de Israel esteve por passagem, né, no deserto, indo a Canaã terrena, nós estamos de passagem neste mundo aqui, indo a Canaã celestial. É passagem mesmo. Então, amado, nós precisamos, então, realmente nos esforçarmos a fazer as coisas aqui neste mundo e nos importarmos por aquelas coisas que têm valor eterno. E nós vimos também, né, que o segundo acontecimento, dentro desse período de 7 anos, será justamente a união eterna da igreja com Cristo. Amém ou não? Aquela união realmente do casamento, né, da igreja com Cristo Jesus. Nós somos aí colocados, né, nas Sagradas Escrituras vários textos falando que nós somos a noiva de Cristo. Amém ou não? Agora é óbvio, né? Essa é tudo uma questão somente para exemplificar esta união. Lembra, o casamento, né, instituído por Deus, ele retrata justamente a união da igreja com Cristo. Por isso que o casamento tem ali, né, aquelas formas de ser uma união que ela é indissolúvel, ou seja, ela não pode terminar, né? Casado uma vez é até que a morte separe mesmo. Amém, irmãos? É assim que a Bíblia descreve, né, o casamento. Agora veja bem, nós nesse casamento, né, com Jesus Cristo, nós teremos ali esta união mesmo, esta união eterna. Então olha só a representabilidade, né, no casamento humano e o valor ali, né, simbólico, obviamente, agora mostrando, né, a união da igreja ali que será eterna mesmo. E nós temos então, por fim desses 7 anos, ali as bodas, né, do Cordeiro, e aí então a festa no céu ali durante todo esse tempo, né? Depois, os irmãos lembram, segue-se aí a vinda, né, do povo de Deus novamente com o Senhor Jesus Cristo, essa segunda parte, para nós que somos pré-tribulacionistas, segunda parte da segunda vinda de Cristo, nós voltamos aqui no final da tribulação para reinar com Jesus por 1000 anos, essa vinda de Cristo, né? Ela começa com a prisão de Satanás. Satanás é preso por 1000 anos, ele não pode mais, né, fazer nada com as nações. Nós reinaremos aqui durante esses 1000 anos. As pessoas aqui que sobraram da época, inclusive da tribulação, essas pessoas vão ter filhos, a população terrena, né, a morte vai ser algo mais difícil, inclusive, de ocorrer. A população mundial ela vai ser levada ao extremo de qual nunca na história
do homem foi. Então a população aumentará muito, né, neste período, e o Senhor Jesus, junto com os santos, estarão reinando ali. No final desses 1000 anos, Satanás é solto, a palavra de Deus nos diz, lá no livro de Apocalipse, engana as nações, junta um exército para ir contra o Senhor Jesus Cristo. Ali então, né, a grande guerra, o Senhor então agora extermina mesmo por vez aquele Satanás, ele agora é lançado no lago de fogo para sempre, não só mais momentaneamente, por 1000 anos, mas agora para sempre. E aí então, juízo, né, final. Então, aquelas pessoas que não entregaram sua vida ao Senhor Jesus Cristo comparecerão diante do grande trono branco. Então, olha, 2 momentos aí, a gente não pode confundir, né? O tribunal de Cristo com o grande trono branco. O tribunal de Cristo não é um lugar de condenação, é um lugar realmente ali de galardoar aos seus servos por aquilo que nós fizemos aqui. Agora, o grande trono branco, esse será justamente o julgamento das nações, e essas serão, né, sentenciadas à condenação eterna, à morte eterna, por 2 livros, que a palavra de Deus nos diz ali. O primeiro livro é o livro da vida. Eles vão ser sentenciados ao inferno justamente por não terem no livro da vida escrito, né, ali o seu nome, ou seja, nunca receberam o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se mantiveram rebeldes contra Deus, contra Cristo, e por isso serão lançados no lago de fogo. O segundo livro é o livro das obras. E então cada um deles serão punidos no inferno pela eternidade, segundo cada um as suas obras que fizeram neste mundo aqui. Então Deus, ele é justo, amém ou não? Às vezes eu lembro quando eu era pequeno, né, falava sobre isso, eu ficava pensando, eu ficava assim, gente, mas como é que pode, né? O cara lá que matou, que roubou, que estuprou, e ele vai para o inferno e ele vai sofrer a mesma coisa que o outro que rejeitou Jesus, mas não fez nada disso. Eu ficava pensando nisso, né? Até que um dia eu tive compreensão realmente, né, lendo as escrituras ali, sobre esses 2 livros. Então, eles serão, né, penalizados ali, segundo as suas obras também. Né? O motivo, obviamente, por não terem crido em Cristo, mas também pagarão pelos seus pecados ali no inferno pela eternidade, ok? Então, isso é o que ocorre, né, com a igreja, e após a igreja, então, no final, então, desse julgamento e tudo mais, o Senhor Jesus Cristo entrega este reino a Deus, né? O reino eterno do nosso Deus, então, se inicia após isso. E assim nós vamos viver a eternidade mesmo agora com Deus, sem nada do mal, né? Essa terra será renovada, ela será, o texto lá de Apocalipse diz, né? Nós veremos aí novos céus, nova terra, a nova Jerusalém, né? Que vai descer do céu, onde nós estaremos aqui presentes com o nosso Senhor para sempre. Amém ou não? Isso é maravilhoso. Amém, irmãos? Então, isso é o que ocorre aí com referência à igreja na questão do arrebatamento. Agora, eu já disse um pouco, né, mas nós vamos aqui agora ver um pouco mais sobre o arrebatamento, agora, a segunda vinda de Cristo, no que se refere às nações e indivíduos não convertidos. Nós já falamos, inclusive, aí, nessa rápida explanação aí, sobre o julgamento, inclusive, que eles terão, né? Mas agora, nós vamos ver um pouco mais aí a fundo essa questão. Então, no que se refere às nações e indivíduos não convertidos, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo aqui, o arrebatamento da igreja, abre então portas para esta grande tribulação. Então, esses não convertidos, essas pessoas, inclusive, que tiveram, até mesmo muitas vezes, irmãos, por dentro das igrejas, muitas vezes estiveram aqui, sentados nos bancos conosco, estiveram aqui louvando a Deus, inclusive conosco, mas aquela adoração, né, não sincera, somente da boca para fora, mas que nunca entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. O que é que vai acontecer com essas pessoas? O que é que vai acontecer com aqueles, né, que estão aí fora? Então, eles participarão das experiências da tribulação. Eles estarão justamente padecendo o sofrimento que é descrito, né, na palavra de Deus sobre este período da grande tribulação. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias aí, em 2 Tessalonicenses, uma página para frente aí, no capítulo 2, versículos 7 a 12. A palavra de Deus diz assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de quem? De Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade.
Então, veja, amado, que aqueles que ficaram aqui neste mundo e que não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, eles vão padecer justamente aqui agora por conta daqueles acontecimentos da tribulação. Agora, veja, eu pus esse texto aqui só para a gente entender um pouco. Você acha que no mundo existe maldade? Quantos aqui acham que existe maldade no mundo? Vocês acham mesmo? É sério mesmo, gente? Vocês acham isso? O mundo parece ser tão bom. Não é? Não tem ninguém matando ninguém. Não existe crimes hediondos. Não é? Não existe estupro. Não existe latrocínio. Não existe assassinato com requintes de crueldade, né? Inclusive tivemos uma época aí, uns anos atrás, que parecia que virou moda, né? Matava a pessoa e esquartejava a pessoa. Mas assim, coisa leve. Vocês lembram até de um cidadão que matou, né? Uma pessoa foi lá, esquartejou, depois tentou consumir o corpo numa churrasqueira ainda. Vocês lembram disso? Lembra dessa história? Naquela época, parece que quando as coisas saem da televisão vira moda, né? Naquela época ali tinha muito isso mesmo. Eu me lembro quando era criança, tinha aí meus 9 anos de idade, nós morávamos num bairro lá em Franca, chamado Jardim Continental. E a nossa casa literalmente era a última do bairro. E tinha então um trio, né? Que fala. Conhece, né? Esse caminhozinho assim no meio do mato, pra gente ir para um outro bairro. E meu irmão, ele trabalhava, então ele saía todo dia ali por volta das 5h30, já era mais velho que eu, já estava trabalhando fora, né? E ele saía ali por volta das 5h30 da manhã para ir trabalhar. E aí ele foi, né, saiu cedo para trabalhar, meu pai levantava, tal, arrumava as coisas para ele, meu pai também ia trabalhar. E aí ele saiu, de repente ele volta, né? Não passa muito tempo, ele volta. Mas ele volta igual um fantasma, branco, pálido mesmo, passando mal mesmo. E aí, né, meu pai perguntou para ele o que tinha acontecido. Então, naquele trio, né, que ele passava para ir trabalhar, naquele dia, durante a noite, né, na verdade, o esposo havia pego a sua ex-mulher, levado ela em algum lugar, porque os policiais dizem que provavelmente não foi ali, porque não havia sangue para aquela cena ali. Então ele levou ela em algum lugar, matou ela e começou a arrancar toda a pele do corpo, a carne do corpo dela, e principalmente no braço dela. Então arrancou tudo aquilo ali. E eu não sei, talvez até viva ainda, não sei como foi, né? Nós nem fomos no desfecho. Mas o meu irmão, ele saindo para trabalhar, ele encontrou essa mulher. E ela estava, né, morta, obviamente, e ela estava segurando esse pedaço de carne toda que o marido tinha arrancado dela, segurando assim, e estava lá, caída lá. Por isso que ele voltou branco. Branco mesmo. Não sabe se foi crise de ciúme, alguma coisa de traição que fez, nós não entendemos aí, não seguimos, né, o discorrer do acontecimento. Mas veja bem, irmãos, é maldade ou não é? Você acha que é? Você acha que tem maldade no mundo? Então deixa eu falar, você acha isso aqui demais? Então dizem, não sei se é verdade, não fui investigar, não quero saber, mas dizem que é verdade. Existe uma internet negra, nós usamos uma internet, aí existe uma internet negra, onde inclusive você pode contratar alguém, não vou nem falar, né? Mas para matar alguém, né? Vai que de repente você contrata para matar seu marido, né? Mas dizem que existe isso. E nessa internet, inclusive, vendem-se bebês. Eu esqueci o nome lá, que tem até um nome, né? Mas são crianças mesmo, que são roubadas de suas mães, muitas vezes na maternidade, alguma coisa assim. Eles cortam a língua do bebê, eles cortam os braços, as pernas do bebê, e eles então vendem essas crianças para ficar ali com quem quiser, faz o que quiser, inclusive muitas vezes até prática de estupro mesmo e tal, e vive dessa forma. Então, será que tem maldade nesse mundo? O que vocês acham? Vai, me ajuda aí, gente. Se vocês não responderem, eu vou continuar falando coisa ruim aqui. Existe maldade ou não existe? Existe, gente. E é muito, é extremo. Às vezes a gente não tem, né, nem conhecimento daquilo, tanta maldade que nós temos aí. Agora veja que o texto aqui que nós lemos, então vou parar de falar de coisa ruim, tão ruim, né? Vamos falar sobre outras aqui. Mas olha só, o texto aqui que nós lemos, inclusive diz com respeito a essa questão, né, de quando a igreja de Cristo Jesus for tirada daqui, olha só aí, ó, de novo, ó, porque, verso 7, porque já o mistério da injustiça opera. Tá vendo? Satanás, ele está operando nessa terra. Ele está praticando as maldades dele aqui. Ele está trazendo sofrimento para a humanidade aqui. Então, olha, o ministério da injustiça já opera.
somente há um que agora retém até que do meio seja tirado. Então, ou seja, o mal está da forma como está, mas tem algo ainda que está segurando esse mal para que esse mal não alastre, para que esse mal não arrebente mesmo com o povo. E olha o versículo 8, diz assim, e então será revelado o iníquo. Agora veja bem, o retém, no versículo 7, né? Até que do meio seja tirado. Quem é esse que retém o ministério da injustiça? Quem é esse que retém a maldade, né? De superar, extrapolar os limites que nós conhecemos? Quem é que detém? O Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo de Deus está em quem? Em nós, na igreja. Lembra, a promessa, inclusive, do Senhor Jesus Cristo é que ele iria, mas que ele nos enviaria o Consolador, ele nos enviaria o Espírito Santo. Enviaria a quem? Aos perdidos? Não, aos salvos, à igreja. Agora veja, com o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo também vai. O Espírito Santo, ele sai dessa terra. E agora, então, é escancarado realmente ali as portas para a maldade, para o ministério, né, do iníquo, de Satanás. Todo tipo de injustiça que nós conseguimos pensar, ou até nem conseguimos imaginar, é o que vai ocorrer durante este período, inclusive o período da grande tribulação. Então veja aí o verso 8, né? Então será revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, né? Isso futuramente. Aniquilará pelo esplendor da sua vinda, lá na frente agora. A igreja é arrebatada e agora espera no final da tribulação ele vir e fazer isso. Agora olha o versículo 9. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. O anticristo é a personificação do diabo mesmo. É ele que vai possuir, inclusive, algum indivíduo. Nós não sabemos como é que ocorre isso, né? O satanismo tenta explicar essa questão, mas não quer entrar, né, nesse mérito, né? Mas eles tentam explicar isso, dizendo que há pessoas que foram já mudadas por conta disso para trazer realmente o anticristo nesse mundo. O próprio satanismo fala sobre isso, para trazer Satanás neste mundo. Agora vejam, a Bíblia fala que vai vir um homem, que este homem ele receberá o poder, inclusive, do diabo, e ele fará todas as espécies, né, de sinais, aí, inclusive prodígios, enganando as nações. É isso que ele vai fazer nos 3 primeiros anos e meio da tribulação. Ele engana todo mundo. Ele engana, inclusive, os judeus. Os judeus olham para ele e acham que ele, inclusive, é o Messias. Lembra que a maioria dos judeus rejeitaram Jesus lá atrás. Eles acharam que Jesus não era o Messias, porque Jesus não estava livrando eles dos seus opressores ali, né, do Império Romano. Então eles estavam esperando um Messias que viria e exterminaria com os seus inimigos, daria a ele, estabeleceria, né, a nação ali no reino, tal, naquela terra, e então eles viveriam em paz. Era isso que os judeus estavam esperando. Mas Jesus não vem para isso. A sua primeira vinda ele não vem assim. Ele não vem como leão, mas ele vem como cordeiro. Amém, irmãos? Ele vem para morrer pelo pecado da nação. É isso que ele vem fazer. Então, olha só, agora eles acreditam justamente nesse anticristo que chega. Eles acreditam nos sinais e prodígios que esse homem faz, sinais de mentira. E eles, então, agora vão adorar este homem. Eles vão adorar, né, ao anticristo. Eles vão, então, inclusive, colocá-lo como rei. Ele vai reinar no mundo todo, né? Um reino só haverá, mas ele reinará ali de Jerusalém. Mas agora o templo será construído, nós vamos estar vendo isso. E aí o que vai acontecer? Quando ele então colocar ali, for sacrificar, né, um animal que é considerado impuro para os judeus, aí os judeus vão ver e vão falar assim, não, esse não é, esse é o anticristo mesmo. Jesus é aquele que veio lá atrás, há mais de 2000 anos, e que nós rejeitamos. Só que aí abre-se as portas para aquilo que nós chamamos, né, os 3 anos e meio finais da tribulação, chamado de a grande tribulação. É ali onde são abertos os selos, derramadas as taças, né? Que nós vemos lá no livro de Apocalipse. E enorme sofrimento virá sobre os povos. Então veja, essas pessoas não convertidas, após, né, a igreja ser arrebatada, elas participarão dessas experiências da tribulação, elas participarão desse sofrimento, né, que a tribulação produzirá. Segundo, haverá a ressurreição dos mortos para o julgamento final. Então veja, nós não vamos entrar nessa questão, né, aqui falando, né, os pormenores da grande tribulação. Talvez nós façamos mais adiante, né? Nós fizemos no passado, aí já, eu acho que uns 5 anos atrás, quando nós estudamos o livro de Apocalipse. Talvez nós voltemos a estudá-lo, mas depois você pode ler lá, né, no livro de Apocalipse ali, do capítulo 4 até o capítulo 20, você vai ver justamente esses acontecimentos aqui finais ocorrendo ali e o sofrimento que virá sobre essa terra, né? Inclusive, um dos que para mim é pior é os portões do inferno sendo abertos, os demônios saindo, né, para atormentar as nações durante 5 meses aí. E sem que eles morram, né? As pessoas vão sofrer
e vão buscar, inclusive, a morte, mas a morte, o texto bíblico diz que fugirá deles. Mas veja, irmãos, no final, então, de todo esse sofrimento que é relatado nas Sagradas Escrituras, haverá, então, agora a segunda ressurreição. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Amém, irmãos? A primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos. É a ressurreição daqueles que são de Deus mesmo. A primícia da ressurreição, inclusive dessa primeira ressurreição, é o próprio Cristo. Amém, irmãos? Ele ressuscitou, ele já tomou, né, o seu corpo ali glorificado e tudo mais, apareceu aos seus discípulos, está assentado à destra de Deus o Pai, mas isso também vai ocorrer com todos aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Agora, esta segunda ressurreição aqui, a ressurreição dos mortos, ela será para o julgamento final, no encerramento, né, do reinado do nosso Senhor Jesus Cristo, no encerramento lá do reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, abra lá comigo, rapidinho. Apocalipse capítulo 20, o verso 12. A palavra de Deus diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então veja aí, o julgamento, né, final ali, após então o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda ressurreição, a ressurreição desses perdidos, junto àqueles que estão vindo do milênio, que não se converteram ao Senhor Jesus, esses então estarão ali diante do trono branco, e esses serão ali julgados. Agora veja, o julgamento, né, aqui o qual eles passarão. Esse versículo há ensinamentos interessantíssimos, né, tanto sobre juízo quanto sobre julgamento, que diz assim: e vi os mortos, o quê? Grandes e pequenos. Sabe, a grande tristeza da história da humanidade, quando se fala sobre julgamentos, é justamente porque nos julgamentos humanos, na maioria das vezes, o que comparece ali à tribuna são aqueles pequenos, nunca são os grandes. Não é isso? Nós não estamos vendo isso acontecendo no nosso próprio país. Não é assim? Nós vimos aí, um ex-condenado, né, sendo dado a ele a liberdade, tendo mais do que provas, inúmeras provas, de que ele deveria estar atrás das grades mesmo. Literalmente, foi um ladrão, não tem como, gente, né? Ele enriqueceu toda a sua família com ele, ou então tem alguma coisa errada, né? Eu não sabia que bosta de elefante valia tanto na vida como vale na vida, por exemplo, do filho do Lula, que de catar bosta de elefante, ele se tornou um dos milionários do nosso país. O que você acha disso? Você não quer ir lá também catar? Não tem, gente, não tem como. Não tem como. Não tem como. Aí você fala assim: não, mas é porque o cara era crânio, ele fazia fertilizante com aquilo, abriu uma firma enorme e agora virou um milionário. Não tem firma de fertilizante. A justiça, inclusive, foi lá e viu não só, né, a questão da fortuna do filho, como da fortuna do pai, pegou lá tudo que era lícito que eles fizeram e jamais eles teriam condição de ajuntar tamanha fortuna como eles fizeram. Estou falando sobre esse fato, mas outros políticos aí. Outros políticos aí também fizeram a mesma coisa. Quantos lembram do Maluf? Eu acho que o Maluf deve ter morrido, ou está para morrer. Lembra do Maluf? Maluf era o único ladrão honesto que eu conheci. Existe isso, né? Se pode caber na mesma frase, né? Ladrão honesto. Porque Maluf, ele ganhou inclusive uma das disputas, eu acho que para prefeito, né, de São Paulo, com o slogan: Maluf rouba, mas faz. Pelo menos ele era cara que, né, não negava não, eu roubo mesmo, mas eu faço, né? Então veja bem. Agora veja, toda essa questão, né? E as pessoas vão a juízo, esses grandes vão a juízo, e a justiça, lembra? Eu até falei esses dias, né? Parece que a justiça realmente, ela está cega, ela não vê. Ela abre assim, né? E ela, opa, esse aí é dos meus. Não, esse é inocente. Não, mas tem provas inúmeras. Não, esse é dos meus, passa a mão. Vai embora. Aí chegam os pequenos. Aí tanto é que tem, né, um conhecimento de uma frase assim, ó, que no Brasil são presos pobres, negros e prostitutas. Já ouviram essa frase? Tá vendo? Os pequenos. Mas diante do juízo de Deus que nós encontramos aqui nas Sagradas Escrituras, a gente vê que o juízo de Deus é um juízo justo. Tá vendo aqui? Tanto grandes como pequenos.
Então, esses cidadãos aí que nós acabamos de mencionar, sem falar o nome, né, mas todo mundo sabe quem é, esse pessoal aí, inclusive outros mais que estão escondidos, que a gente nem tem conhecimento e tal, pode ser que tenha uns que fizeram um maior estrago no Brasil até do que esses mesmo. Porque no Brasil é assim, quando você acha, não, esse aqui é o máximo, aí vem um tipo assim, né, para bater o recorde, ele passa tudo mesmo. Então pode ter que ser que tenha alguns aí que até foram mais do que esses ainda, e que a gente nem conhece. Mas no dia do juízo de Deus, eles vão estar diante da presença de Deus. Minha amada, não dá para esconder. Não dá para subornar o juiz. Esse justo juiz que é o nosso Deus. Amém, irmãos? Então, o grande problema no julgamento ali do nosso Deus não é apenas, né, o ser condenado, mas é justamente tudo vai vir à tona. Que as pessoas vão dar ali conta de todos os seus atos de injustiça diante de Deus. Elas vão sofrer a eternidade por conta dos seus atos de injustiça que passaram, que fizeram neste mundo aqui. E se essas pessoas não se converter, óbvio, né? Quando nós convertemos, o Senhor Jesus Cristo, ele paga tudo aquilo ali. Amém ou não? Ele paga e apaga os nossos pecados. Amém ou não? É isso que aconteceu conosco. Agora, olha, misericórdia, né? Se isso não tivesse ocorrido conosco, se nós não tivéssemos recebido a salvação, imagina ser julgado por esse justo juiz, aonde não passa nada aos seus olhos ali sem que ele veja. Então veja, né, o texto deixa bem claro. E vi os grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriu-se os livros. Olha só, os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Vão ser julgados. A salvação não é pela obra, amém ou não? Mas a condenação, ela vem justamente pelas obras. Primeiro ponto. A questão, não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você está sendo condenado por isso. Mas também por conta de viver na prática da injustiça. E aí então, olha, foi isso que você fez. O tempo, a duração do castigo é eterno. O que dá para nós aqui entender é que provavelmente o que vai ocorrer aqui é a intensidade desse castigo, ainda que pela eternidade, mas alguns sofrerão mais e outros menos, né? Inclusive temos um texto bíblico que diz que alguns sofrerão maior detrimento, né? E talvez seja justamente isso aí na questão do julgamento final. Mas veja, irmãos, veja que os mortos aqui sem Cristo, eles serão punidos ali pelas suas obras, serão condenados ao lago de fogo pela eternidade, assim como Satanás. Esses serão lançados ali no lago, né, no lugar de seu destino final, no lago de fogo. Olha Apocalipse capítulo 20, versículo 15, texto bem conhecido nosso lá, que diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E eles serão lançados ali junto com Satanás, né? Junto ali com a antiga serpente. Eles então sofrerão a condenação eterna. Isso é o que vai ocorrer então com todos aqueles perdidos, todos aqueles que não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Agora nós queremos aqui, Deus assim nos permitindo aí no tempo também, nos permitir, falar sobre um outro grupo, né? Que é o grupo justamente dos judeus. Após então o arrebatamento da igreja aqui, o que é que vai acontecer com os judeus? Então, o arrebatamento, né, da igreja de Cristo Jesus, agora no que se refere aos judeus. Primeiro, os judeus serão restaurados em sua própria terra, em estado, né, não convertido ainda. Mas os judeus, eles vão estar indo para a terra. Nós temos visto isso, são acontecimentos que têm acontecido aos poucos, né? Desde 1948, quando Israel foi considerado, né, declarado um estado mesmo, verdadeiro, que até então o mundo, né, nem reconhecia Israel como sendo uma nação. Então, em 1948, quando ele foi reconhecido ali como Estado mesmo. E agora, desde então, desde 1948, antes, na verdade, de 1948, os judeus já estavam voltando. Mas o que a gente está vendo, inclusive, com respeito às profecias e o cumprimento dessa profecia, é que cada tempo que passa, os judeus estão voltando com maior intensidade para Israel. Daqui a pouco, realmente, aquele espaço não vai caber eles ali. E aí vai ter que ter uma guerra mesmo, porque eles vão invadir ali a Palestina, não tem como, né? São um grupo enorme, né? Uma nação enorme. Você sabia que o judeu, ele nasce num outro país e ele não deixa de ser judeu? Sabia disso? Ele não deixa de ser judeu, ele sempre vai ser judeu. Né? Então, diferente da gente, né? Assim, nós nascemos lá nos Estados Unidos, aí você tem dupla nacionalidade, mas daqui a pouco seu filho já vem, é americano mesmo, se nasceu nos Estados Unidos, ou japonês, porque já é a segunda geração, e acabou. O judeu não é assim, o judeu sempre será judeu, né? Sua descendência
sempre será judia. Então veja, os judeus eles estão, né, voltando. Lá em Isaías capítulo 11, versículo 11, diz assim: e há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez os remanescentes do seu povo, que for deixado da Ásia, do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. Então veja só, né, o texto ali, Isaías 60 também, o capítulo todo vai falar sobre isso. Então, isso que vai ocorrer. A nação de Israel, nós temos visto isso, né, as guerras acontecendo sempre em torno, inclusive, dessa questão, sempre levando os judeus de volta à sua pátria. Nós estamos aí passando agora, né, uma guerra, que é a guerra da Ucrânia. Na Ucrânia vivia muitos judeus e descendentes de judeus na Ucrânia. Com a guerra, o que esses judeus fizeram? Voltaram, a grande maioria, né, esmagadora, voltou para Israel. Então veja que o mundo, né, vai acontecendo aqui de acordo com as profecias, vão se cumprindo essas questões. Então, naquele dia, no juízo final, ali, no final, né, da tribulação, os judeus estarão na sua terra. Eles estarão ali e eles estarão, inclusive, rodeados, né, pelas nações inimigas, inclusive, tentando até mesmo um período ali, as nações tentando destruí-los mesmo. E é interessante, você já viu, olha no mapa o tamanho de Israel. Já olhou? É um país grande, igual o Brasil, não é? É ou não? Com a Rússia, sim. A Rússia eu acho que é o top, né, das galáxias em questão territorial. Não é. Mas você já notou como que todos os países do mundo ficam olhando para Israel? E aí a gente olha assim, ó, o que tem ali? Um desertão. A gente sabe, né, que Deus abençoa eles lá, que eles conseguem produzir coisa que a gente, só por Deus mesmo, que eles produzem lá. Mas olha, o que é aquela terra para as pessoas que estão tão interessadas naquela terra? O que é aquele povo? O povo, para as nações estão tão interessadas naquele povo? Veja, o que há é que Deus escolheu uma nação. E escolheu essa nação, tem nome, Israel. Amém, irmãos? E o diabo quer fazer o quê? Destruir justamente essa nação. Fazer com que Deus, né, inclusive, não cumpra a sua promessa sobre essa nação. Por isso que o mundo, né, volta para ali sempre, né, o que está ocorrendo sempre está tentando, né, destruir aquele povo ali. Outra questão que vai acontecer, né, após o arrebatamento da igreja é a reconstrução do templo lá em Israel, né, restauração, inclusive, do culto. Nós encontramos isso falando lá em Ezequiel, capítulo 40, o capítulo 48, nós não vamos lá por conta do tempo. Mas os irmãos já viram, né? Normalmente uma foto de Jerusalém, você vê uma grande mesquita lá, aquela mesquita de Omar, né? Aquela mesquita é uma mesquita muçulmana, ela não é uma mesquita judaica, ela é uma mesquita muçulmana. Alguns dizem que aquele não é o local certo, correto, de que foi construído o antigo templo. Dizem que não é ali. Mas o fato é que aquela mesquita ela será destruída e o povo, né, de Israel, eles irão construir uma mesquita no mesmo lugar onde era o antigo templo. Então será reconstruído realmente esse templo, será restaurado novamente o culto ali ao Senhor, inclusive sacrifícios, né, que serão feitos ali ao Senhor. O pastor Alexandre Dutra, né, ele fala sobre essa questão e ele diz inclusive que todos os utensílios ali do templo já estão inclusive preparados, né? Então os irmãos se lembram lá no Pentateuco, né, falando sobre o templo, os utensílios do templo, que eram de ouro e tudo mais. O pastor Alexandre, né, sempre tem ido para lá, para Israel, e ele menciona isso, né, várias vezes, inclusive nas suas pregações, falando, né, sobre que os utensílios já estão preparados, eles estão tudo já pronto mesmo, só para aquele momento onde eles vão pegar e vão colocar aquela mesquita ali no chão, e eles vão construir, então, o templo ali, e a adoração ao Senhor vai voltar a existir, inclusive os sacrifícios ali em Israel, né, em Jerusalém. Farão também, após a ressurreição, o arrebatamento da igreja, os judeus também farão uma aliança, né, com esse anticristo por uma semana. Daniel fala isso. Mas no meio dessa semana eles vão quebrar. Justamente uma semana, né, na Bíblia, aqui sempre falando sobre 7 anos. Então, olha só, tribulação, 7 anos. Eles vão fazer uma aliança com o anticristo no começo deste período. E depois, então, né, no meio ali, quando ele realmente mostrar quem ele é, quando ele, então, fizer aquele sacrifício ali impuro, né, no templo, então eles vão quebrar esta aliança e eles vão rejeitar o anticristo. Isso vai ocorrer após o arrebatamento da igreja. Também farão, né, passarão, melhor dizendo,
Deixa eu ler o texto aqui, né? Desta aliança, lá em Daniel 9:27. Diz assim: E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, né? E aí, então, eles passarão, então, pela grande tribulação. Aquele período, então, de 3 anos e meio ali. Que, inclusive, é descrito pelo próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 24, no versículo 21, 22 e o versículo 29, que diz assim: Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Agora, veja, irmãos, vai haver grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nós falamos, inclusive, né, há algum tempo atrás, acho que há 2 semanas atrás, nós falamos sobre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, né? Na Primeira Guerra Mundial, 5 milhões de pessoas foram mortas. Na Segunda Guerra Mundial, 8 milhões, perdão, foram mortas na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, 55 milhões de pessoas foram mortas. Agora veja, o texto está dizendo que vai haver ali, né, tanto aflição como nunca houve sobre a face da terra. Nós passamos aí pela Covid, e aquele estadalhaço todo, né, que nós vimos aí, pessoal e tal, aquela coisa, fecha as fronteiras, fechou o mundo inteiro, por conta de um vírus, que basicamente não foi o pior vírus, inclusive, que nós combatemos aqui na humanidade. Nós também falamos aqui, lembra lá da peste, né, da gripe espanhola, né? Só na Índia, 12 milhões de pessoas morreram. Agora veja, irmãos, o acontecimento aqui, né, final da grande tribulação diz que, olha, como nunca houve aflição igual na terra. E o texto ainda de Mateus continua dizendo: nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Lá no livro do Apocalipse, inclusive, diz, né, sobre um meteoro, alguma coisa que, inclusive, vai chocar, né, com a Terra, e uma terça parte da Terra, inclusive, né, será destruída. Fala-se ali sobre as águas que se transformarão em sangue. Fala sobre tantas coisas, né, ali no livro do Apocalipse, coisas horrendas mesmo, que vão acontecer neste período da grande tribulação. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. E essa é a promessa, né, do Senhor, no capítulo 3, verso 10 de Apocalipse, a promessa do Senhor para com a igreja. Amém ou não? Olha só, dizendo que nós não vamos participar deste período. Aqueles que são salvos, lavados, remidos pelo sangue de Cristo Jesus, não vai participar deste momento de tão grande sofrimento que estarão acontecendo aqui na terra. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 13 a 14, diz assim: e um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E ele disse, e eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então veja, né, que mesmo neste período da tribulação, Deus ainda estará demonstrando seu amor, a sua graça, a sua misericórdia ainda sobre aquelas pessoas que aqui estiverem. Amém, irmãos? De forma que vai estar chegando, né, pessoas ainda que morreram aqui por conta de Cristo e tal, que não receberam a marca da besta e tal, e eles vão ser mortos aqui, mas eles chegarão lá diante da presença de Deus. Então veja, isso que vai estar ocorrendo. Quinta questão aí, no que se refere aos judeus, né, após o arrebatamento da igreja, eles se converterão como uma nação, né, na vinda de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Olha só, né, nós temos aí tantos missionários lá mesmo em Jerusalém, nós temos, né, missionários ao redor do mundo, trabalhando inclusive com comunidades judaicas, né? O pastor Alexandre Dutra mesmo é um desses. Trabalha com a maior comunidade judaica no Brasil, lá em São Paulo, pregando o evangelho, né, para aquelas pessoas. E olha, é difícil inclusive você ganhar um judeu para Cristo Jesus. Mas veja só o que o texto aqui de Zacarias 12:10 fala com respeito àqueles dias finais, onde toda a nação de Israel vai se converter. Diz assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito,
Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Haverá, né, ali a conversão de todos os judeus. Amém, irmãos? A nação toda, ela vai se converter. Amém ou não? Inclusive o texto bíblico diz sobre 144 judeus, né? 144 testemunhas, que estarão, então, esses judeus convertidos, esse número de 144 mil, que vão ser missionários ao redor da terra, levando, inclusive, o evangelho durante este período. E nós sabemos muito bem, né? São 144 judeus. Amém ou não? Eles são os testemunhas de Jeová. Não é esse outro grupo aí que se autoproclama, né? Testemunhas de Jeová de jeito nenhum. Tanto é porque o texto lá em Apocalipse deixa bem claro para nós que serão 144 mil judeus, homens que não conheceram mulheres, ou seja, homens virgens, e serão 12 mil de cada tribo, que vai trazer justamente o número de 144 mil. E aí até hoje eu não vi, né, nenhum judeu passando aqui nas ruas de Pitangueiras anunciando o evangelho. São tudo brasileiro, mineiro, baiano, né, sei lá da onde mais, que estão aí falando que são as 144 mil, que fazem parte dos testemunhas de Jeová. Mas não, eles podem até querer ser um testemunha, como nós somos testemunhas do evangelho de Cristo, amém ou não? Mas nós não somos os 144 mil lá de jeito nenhum. De jeito nenhum. Esses são judeus que não conheceram mulheres, são virgens, e que estarão aí, né? 12 mil de cada tribo, levando o evangelho pelo mundo, nesse período, inclusive, aí, chamado a Grande Tribulação. Então, veja, amado, eles, né, vão tornar-se aí grandes missionários. Zacarias 8, versículo 13 a 23, diz assim: E há de suceder, ó casa de Judá, e a casa de Israel, que assim como foste uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: Como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim tornarei a pensar nestes dias, fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais, estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas, e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas estas coisas que eu odeio, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º e o jejum do 5º e o jejum do 7º e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Olha só, né? Eles serão os missionários, então, ao redor do mundo. E olha que muitos, né, das nações se converterão. E sétima e última questão, que acontecerá após o arrebatamento da igreja, com o povo judeu, nunca mais serão removidos da sua terra. Amém, irmãos? Esse povo, né, que olha só, 1948, onde está? Foi ali que eles tomaram, né, posse daquele pedacinho de terra lá. Mas agora, né, eles vão literalmente ir para esta terra, ficar nesta terra e jamais serão removidos desta terra, a terra da promessa de Deus. Deus deu a eles. Amém ou não? Sabe qual é a escritura mais antiga no mundo? É a escritura da terra de Israel. Você não vai ver, né, nenhuma escritura mais antiga do que a escritura da terra de Israel. E está aí, né, nas Sagradas Escrituras. Deus deu a esse povo. Nós temos, inclusive, nas Sagradas Escrituras, na extensão total, geral dessa terra, de onde a onde, né, da norte para o sul, do leste para o oeste, aonde, até onde eram os limites dessa terra. E Deus, então, dará
essa terra ao seu povo. Amós, capítulo 9, versículo 15, diz assim: e plantá-lo-eis na terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Ezequiel 34, 28. E não servirão mais de rapina aos gentios. As feras da terra nunca mais as devorarão, e habitarão seguros, e ninguém haverá que as espante. Amém, irmãos? É isso, né, que vai ocorrer com os judeus no final dos tempos. A semana que vem, né, Deus assim nos ajudando, nós queremos ver também o que vai acontecer, né, após o arrebatamento da igreja com o anticristo e também a questão aí para estabelecer o reino milenar. Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Santíssimo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo tempo qual o Senhor nos permitiu termos aqui na tua casa, aprendendo, ó Pai, sobre a tua palavra. E nós queremos, ó Pai, pedir ao Senhor neste momento, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, as nossas vidas, que nós possamos, ó Pai, aprender da tua palavra, mas também colocar em prática. Ó Pai, é bom saber, sim, que o Senhor irá nos guardar de todos os males que estarão ocorrendo aqui durante a tribulação, mas, ó Pai, também nós devemos estar alertas também com respeito à nossa obrigação como igreja, de ir anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, de nos importarmos realmente com o teu reino, de nos importarmos realmente com aquilo que agrada ao Senhor, que glorifica ao Senhor, ao seu santo nome. Então ajuda-nos, ó Pai, que nós venhamos a viver de forma fiel ao Senhor aqui, levando as boas novas de Cristo Jesus a este mundo perdido que ainda caminha a passadas largas, ó Pai, para a condenação eterna. Em nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Nós temos, as crianças vão cantar? As crianças então podem chegar, elas vão estar cantando. Classe. Irmão, já tem um versículo? Amém. Muito bem, irmãos. Nós vamos, nesse momento, então, nós vamos encerrar a transmissão, né, do culto, mas nós também queremos chamar as mães aqui à frente. Nós vamos estar agora também, né, passando aí a lembrancinha
a igreja preparou também para as irmãs, ok? Com todas as mães presentes.